A paz do Senhor, povo de Deus, missionária Chile Origem passando aqui. Hoje eu estava meditando agorinha no Salmo 103, Nasceu uma inspiração do Espírito Santo de Deus sobre um tema analisando a minha estrutura. Então nós começamos a meditar na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor no Salmo 103 vai nos dar uma especificação dessa estrutura. O verso 14 me chamou a atenção porque vai dizer assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Logo aqui nós conseguimos compreender que quando nós analisamos a nossa estrutura, nós iniciamos uma trajetória de vida desde a nossa nascença até atingirmos a altitude de uma maturidade como a minha vida hoje. Nós seguimos alguns parâmetros de organizações familiares, alguns ensinamentos básicos, alguns costumes, culturas, e muitas das vezes sem base sólida. Existem muitos lares destruídos porque ainda não manteve a base sólida do Espírito Santo de Deus. Enquanto seguimos as nossas próprias bases, os nossos próprios achismos, casamentos são destruídos, famílias são desoladas, vidas são totalmente desmoronadas. É como construir um prédio sem se organizar, sem começar do fundamento principal, que é a base e a estrutura de todo o edifício que o mantém de pé, sem cavar as sapatas, sem fazer as colunas. A nossa vida, muitas das vezes, não teve escavação de sapatas, não teve colunas. Existem filhos que cresceram sem uma paternidade para orientar, sem uma mãe, sem um pai. Alguns deles se perderam, não falo todos, mas alguns deles se perderam. E muitos daqueles que não se perderam levam consigo um conflito interno, Muitos levam a rejeição, o abandono, a tristeza e a solidão. Mas, assim como Deus disse que Ele conhece a minha e a tua estrutura, que somos pó, Deus sabe que nós temos debilidades físicas, emocionais e espirituais. Deus sabe que nós não somos perfeitos. E é por isso que o salmista Davi, no Salmo 103, na estrofe 14, ele vai estar dizendo que o Senhor conhece a minha estrutura, porque Ele se lembra que somos pó. Deus sabe que nós fomos feitos da matéria inferior da terra. Ele sabe que existiriam alguns impercalços na nossa vida. Não é à toa que Jeremias, capítulo 18, vai dizer que Deus manda o profeta descer à casa do oleiro. E lá te farei ver as minhas obras e ouvir as minhas palavras. Observe que Jeremias está descendo para a olaria, aonde se prepara vaso. Deus estava mostrando que, assim como aquele vaso, Ele também formou eu e você da argila da terra, aonde tinha muitas imperfeições. Existiam pedras, existiam carrapichos, existiam matos, existiam impurezas, até eu e você não termos a estrutura sólida em Cristo. Quando nós não temos a estrutura do Espírito Santo de Deus, qualquer coisa nos abala. É como também quando fala das duas casas, uma construída na areia e outra construída na rocha. Aqui é construída na areia, qualquer ventinho derruba, qualquer tempestade inunda, mas aquela que é constituída na rocha, que é Cristo, ela permanece de pé. E eu já quero trazer isso aqui para mim, para a tua vida. A gente só atinge a nossa estrutura perfeita quando a base sólida e fundamental é Cristo Jesus em nossa vida. Porque até então, antes de Cristo, a nossa vida é nada. Antes da presença de Deus, a nossa vida é nada. Não importa só ter o fôlego de vida que Ele aspirou em nossas narinas. O mais importante é ser portador da presença, que nos direciona, que nos orienta e que nos transforma. De um vaso quebrado a um vaso restaurado. De uma vida desmoronada a uma vida restituída. De um casamento destruído a um casamento restaurado. De uma vida de tristeza a uma vida de alegria. É isso que o salmista ele está dizendo. O que ele diz no verso 9, não repreenderá perpetualmente, nem para sempre conservará a sua ira. Porque tem muita gente se condenando.
e achando que Deus está irado com ele. E é por isso que tantas coisas ruins estão sobrevindo sobre a vida dele. Deus, ele sabe das nossas limitações, mas quando ele vê uma alma temente a ele, uma alma que reverencia a sua presença, uma alma que mesmo que tenha errado horrores, porque nós não somos perfeitos, nós erramos todos os dias, mas quando ele reconhece alguém que reverencia a sua presença e que quer renunciar os prazeres da carne, alguém que está cansado, sabe, de viver desmoronado, de viver destruído, de viver sem um alicerce, de viver sem uma base, ele entra no verso 14. Pois eu conheço a vossa estrutura e eu me lembro que eu te fiz do pó. Deus está dizendo que ele conhece eu e você. Então só retorne para Deus. Deixa ele governar a tua vida e saberás que ele levanta do monturo um edifício forte, uma casa inabalável. Para nós sermos casa inabalável, precisamos ter a habitação do Espírito Santo. Precisamos ser essa habitação. Se nós não formos essa habitação, qualquer temporal irá nos destruir. Qualquer apagão irá escurecer o brilho que existia em mim e em você. Os ensinamentos naturais, aconselhamentos paternos da família, por muitas das vezes, é excepcional. Mas a orientação do Pai Eterno, ela vai além de toda a expectativa terrena. Então, saiba que assim como ele se lembra que fomos feitos do pó, ele também quer que nós reconhecemos que somos dependentes dele. Assim como ele criou e aspirou o espírito de vida, ele quer nos encher da sua presença e conduzir as nossas almas para a mansão eterna, para a mansão celestial. Ele é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. A ira dele não permanece para sempre, porque o desejo de Deus não é destruir eu e você. O desejo de Deus é reconstruir um vaso novo, é reconstruir um edifício para a sua morada. Alguém que será exemplo e referência, não só diante da sociedade, mas até mesmo diante de si próprio. Pega para a tua vida. Missionário Chile Origem, deixa essa ministração breve, essa inspiração aos nossos corações. E desde já um beijão. E eu vou montar esse tema de uma pregação analisando a minha estrutura. Não é a estrutura do meu irmão, é a minha estrutura, que muitas das vezes está com rachadura, está quebrada e precisa ser reedificado. Um beijão a todos. Amém?